Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos dar continuidade à nossa aula de história. Olha, o conteúdo dessa aula aqui vai se tratar especificamente lá do contexto Brasil, né? Do contexto Brasil colônia, até chegar ao modo que ele se tornou independente lá em 1822. Aqui o título vai dizer a crise portuguesa do século XVIII, né? Aquele processo em que Portugal passava por pressões, né? A questão da economia dele bastante frágil e ele buscava meios para tentar se erguer, né? Correndo atrás das suas colônias, retirando o máximo possível de recursos que ela pudesse oferecer. Mas antes, um breve resumo sobre o que a gente viu na nossa última aula, que foi o processo de independência dessas colônias da América Espanhola. Em outras palavras, aquelas colônias que pertenciam até antes da independência delas à Espanha, né? Ou eram colonizadas pela Espanha. Aí a gente viu aquele processo, né? De cada uma delas lutando até ao ponto de se tornar independente. Nesse momento aqui, Brasil, ele ainda não era independente, né? Ele sofria aquelas pressões nas colônias contra o domínio português. E esse processo que a gente vai começar a ver hoje vai terminar lá na independência do Brasil, né? Até o momento que ele deixa de ser colônia a ser independente. Mas antes, Portugal, né, passou uma série de pressões, crises que Portugal passava, inclusive lá na questão das reformas pombalinas, tentando se voltar ao topo, que ele sofria bastante crise na época, e ser uma grande potência. A gente vai ver também que a pressão que Napoleão Bonaparte influenciou naquela época, ela caiu diretamente ao trono português, até o ponto em que Portugal fosse dominado totalmente pelas tropas napoleônicas. Então, pessoal, vamos lá à nossa aula de hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, a crise que Portugal sofreu lá no século XVIII, ela incomodava bastante o rei de Portugal. Por quê? Portugal, na época, era um país com uma economia frágil, se comparado às outras grandes potências rivais, né? No caso, seria a Grã-Bretanha, a França e a Holanda. Com as escassas, né? Com poucas manufaturas em campos agrícolas, poucos produtivos, a economia portuguesa era dependente das riquezas de suas colônias, né? O Brasil aqui uma delas. E já nesse contexto de dificuldades econômicas, o reino português apoiou-se na aliança com a Grã-Bretanha. Portugal ele precisava urgentemente se modernizar no campo econômico, né, para poder libertar-se dessas dependências externas, né, de outros países. E para esse governo português da época, a solução para a economia estava em sua colônia americana. A ordem era objeções, dificultar ainda mais essas vivências livres, entre aspas, das colônias, para preservar a soberania do reino português na Europa. Já no ano de 1661 foi criado um decreto que proibiu o comércio da colônia com todos os navios estrangeiros. Outra lei, já do ano de 1684, ela determinou que os navios vindos da colônia só poderiam ancorar em portos portugueses. Se ir para outra direção, não podia, somente colocar essas mercadorias lá em Portugal. Já as restrições aumentavam com a lei já no ano de 1711, pela qual os navios estrangeiros só navegariam para a América Portuguesa em frotas oficiais, ou seja, não poderia de forma alguma nenhum navio ir para essas colônias, a menos que tivesse autorização da coroa portuguesa. E essa fiscalização portuguesa sobre sua colônia americana, ela aumentou ainda mais, né, com um carinha, um senhor chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, que era secretário de Estado do rei, da época, o rei português da época, né, que era Dom José I. As medidas adotadas por Pombal procuravam modernizar o reino português, ampliar a participação de Portugal no comércio externo e aumentar os lucros com a exploração
colonial. Ele estimulou uma criação de manufaturas no reino e aumentou os impostos em todo o Império Português. Ou seja, a questão de pagar para o governo. Se tinha uma taxa específica na época, esse Marquês de Pombal aqui, ele mandou aumentar tudo. Além disso, criou companhias de comércio que tinham o monopólio da navegação e do comércio colonial. Como assim? Monopólio. Somente essa companhia poderia explorar esses recursos aqui nesses comércios aqui da colônia, bem como incentivou o ensino laico, a questão de na época não ensinar apenas uma religião, mas sim várias outras era permitido. A Era Pombalina ela coincidiu com o início do declínio da mineração na América Portuguesa, o que explica a adoção de medidas para aumentar o fluxo de ouro para os cofres português, ou seja, queria estocar o máximo possível o ouro lá em Portugal. A primeira delas foi do ano de 1750, que foi a fixação de uma cota mínima anual de 100 arrobas de ouro a ser entregue à coroa, ou seja, aqueles comerciantes ali da colônia, eles tinham que enviar essas 100 arrobas de ouro à coroa. Para garantir essa meta, Pombal instituiu a derrama. Já no ano de 1763, ele transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, visando aproximar-se o centro político da colônia das áreas mineradoras, e do sul, onde se agravavam os conflitos com os espanhóis. América Portuguesa versus América Espanhola. Estava acontecendo aqui nas regiões sul do país, Brasil na época, colônia Brasil na época. Porém, sua medida mais radical, decretada no ano de 1759, que foi a expulsão dos jesuítas de todos os territórios portugueses. Ou seja, os padres jesuítas. Com isso, o ministro procurava combater o poder da Companhia de Jesus, que era acusada de incentivar os indígenas a resistirem contra o domínio português na Amazônia e no sul da colônia. As reformas realizadas por Pombal, o Marquês de Pombal, refletiu a penetração dos ideais iluministas. A gente já estudou sobre isso lá nas nossas primeiras aulas, porque que os iluministas colocaram suas ideias em prática. E qual é o objetivo delas? Nesse caso aqui, Marquês subtraiu um ideal para colocar em prática. Na administração portuguesa, mostrando-se a valorização da razão. A gente já viu sobre isso, a razão, a luz da razão na escuridão, a questão dos pensamentos dominantes da época. Ele queria um olhar diferente. A crítica ao poder da igreja, que a igreja era bastante forte aqui no século XVIII também lá. E esse Marquês de Pombal criticava esse poder da igreja, queria extinguir, queria separar. E essa importância atribuída à ciência, a questão de pesquisas para comprovar determinada ação, e o ensino, a questão do ensino laico que eu citei agora há pouco. Deixar de ser somente a religião católica, mas sim permitir outras religiões. No entanto, não se questionava o poder absoluto do rei. Aí uma ideia aqui fugiu lá do iluminismo. Ele se baseou no iluminismo, mas até o ponto que favorecesse ele, mas quando chegasse ao ponto que afetava de forma negativa, ele não acolhesse essa ideia iluminista, que foi o que? O poder absoluto do rei. O objetivo era conciliar o desenvolvimento econômico com o absolutismo monárquico, a questão de fortalecer ainda mais os poderes do rei. Então, pessoal, sobre esse Marquês de Pombal adotar algumas práticas iluministas nesse seu governo, isso a gente já estudou lá na página 47, onde o título diz assim: Despotismo esclarecido em Portugal. A gente viu o que foi e como isso estava sendo aplicado lá em Portugal, lá na página 47, lá no século XVIII, Então vocês podem voltar essa página, dar uma lida sobre o despotismo esclarecido, e quem foram esses despotas e o que eles aplicaram do iluminismo. E aqui, o que Marquês de Pombal fez? Ele adotou essa prática iluminista, criticar a igreja, que lá nas ideias iluministas tinham isso, mas tinha outras coisas também, que uma delas era criticar o poder absoluto do rei, aqueles
reis absolutistas, coisa que Marquês de Pombal não aplicou essa ideia, né? Ele aplicou um pouco, ele modernizou, ele se adequou àquele contexto para tentar contornar algumas críticas, porque se ele adotasse essas ideias de modo geral, né, do iluminismo, o governo, o rei, deixaria de existir, e ele não fez isso. Ele só modificou aquele ponto que ele também não concordava, que era, no caso aqui, a questão da igreja, sendo a questão da religião católica, né, e o poder da igreja ser bastante influente nesse poder do rei. Mas, tirando isso, tudo continuou do jeito que era, né? A questão do poder absolutismo do rei não foi retirado, mas foi fortalecido.